Olá, meu nome é Kaelen Beck da Silva, eu sou graduanda em licenciatura em teatro pela UDESC e esse é meu trabalho, o estudo de vozes queer em performance e a auto-performance da minha voz queer, que faz parte do projeto de pesquisa Vocalidades Performativas no Teatro Narrativo Feminista, coordenado pela professora Daiane Dordete Stecker Jacobs. Começar falando então do trabalho, né, desse projeto de pesquisa, Vocalidades Performativas no Teatro Narrativo Feminista, que esse trabalho que a gente começou em 2020, com a entrada de pessoas novas nesse projeto, né? E para facilitar esse estudo em conjunto das pessoas todas do projeto de pesquisa, a gente teve a criação desse grupo de estudos, que era um grupo de estudos que se encontrava quinzenalmente a princípio e depois começou a se encontrar semanalmente, para estudar algumas obras que têm a ver com os nossos temas de pesquisa. Então, a primeira obra escolhida para estudarmos em conjunto foi a tese Possível Cartografia para um Corpo Vocal Queer em Performance, com a autoria da professora Dani Dordetti, que é a professora coordenadora desse projeto de pesquisa. E depois que a gente finalizou o estudo dessa obra, da tese, a gente teve outro livro que a gente estudou também, que também foi sugerido pela professora orientadora do projeto, que foi o livro Queer Voices. Esse livro, ele não tem a tradução em português publicada. Então, para que a gente conseguisse fazer esse estudo em conjunto, a gente traduziu essa obra. Duas pessoas, eu e a outra bolsista, Sarah Obst, a gente fez a tradução, separamos os capítulos e fizemos as traduções. E, e a gente fez o estudo desse livro da mesma forma que a gente fez da tese Possível Cartografia. Assim a gente fez o estudo dessas duas obras. Falando então um pouco da primeira obra que a gente estudou, que foi a Possível Cartografia para um Corpo Vocal Queer em Performance. Essa obra de autoria da professora doutora Daiane Dordetti, como eu comentei antes, a orientadora desse projeto de pesquisa. E essa foi a tese dela, que foi defendida em 2015 no PPGT do Departamento de Artes Cênicas da UDESC, e tem como temática a performance da voz, as suas interações com o gênero, a queerização do corpo vocal e o espetáculo solo Pequeno Manual de Inapropriações. Então, a segunda obra que a gente estudou foi esse livro, né? Queer Voices, Technologies, Vocalities and the Musical Flaw, que traduzindo para português seria Vozes Queer, Tecnologias, Vocalidade e a Falha Musical. Como eu falei antes, né? Esse livro não está publicado em português, então apenas em inglês. Ele foi publicado a primeira vez em 2011, a primeira edição, né? E tem autoria da professora Freya Jarman Ivens, que é a professora de voz da Universidade de Liverpool, da área de performance e teatro. E então, o tema desse livro são estudos de caso sobre a voz das cantoras Maria Callas, Karen Carpenter e de Amanda Galaz, os usos delas das tecnologias internas da voz, ou seja, do aparato vocal, e externas, ou seja, das intervenções de mídia sobre as vozes dessas cantoras, e as suas falhas vocais, com intersecção dos estudos de gênero com relação à performance vocal dessas cantoras. Então, em paralelo à pesquisa do grupo de estudos e do projeto de pesquisa, eu tenho a minha pesquisa, né, de iniciação científica, que tem muito a ver com o meu trabalho de conclusão de curso. Essas minhas duas pesquisas são orientadas pela mesma professora, a doutora Dani Dordetti, e tem esse tema que é o solo autoperformático Arapuca, que é o solo que eu construí durante a disciplina de interpretação 4, em 2018, ali na UDESC, no curso de teatro. Então, desde 2020, eu me debrucei na leitura da obra das autoras Dodi Leal, Renato Carvalho, Dani Dodete e muitas mais, mas essas são pessoas muito importantes que são as principais obras que eu pesquisei até agora. É, a Dodi e a Renata são duas pesquisadoras trans, então é muito importante, né, fazer a leitura de pessoas trans, obras de autores e de autoras trans, para o meu trabalho, que tem muito a ver com isso.
Então, eu li a obra dessas pessoas e a partir disso desenvolvi artigos nesse ano de 2020, 2 artigos sob supervisão da professora Dani Dordetti. O primeiro deles é o artigo chamado Arapuca, a transformação contínua de uma auto-performance e de uma pessoa em processo, que é sobre essa auto-performance, né, Arapuca, e o processo criativo dessa performance e o desenvolvimento dela e a trajetória dessa peça até aqui, né? E o segundo artigo que eu escrevi foi Universidade de Pessoas Trans, Transfobia e Epistemicídio Institucional, que trata da entrada de pessoas trans na universidade, permanência também, e da exclusão das pessoas trans da universidade e das instituições de ensino, que são lugares inóspitos para pessoas trans, e fala um pouco disso nesse artigo. Aqui do lado tem 2 fotos da peça Arapuca. As duas são da apresentação feita em 2019 na Mostra Rosa Teatral, no SEAT da UDESC. E é isso. Essa peça é o tema principal da minha pesquisa. Essa pesquisa ainda está em andamento, então vai correr ainda por mais um tempo. E é isso. Então, esse é meu trabalho, o estudo de vozes queer em performance e auto-performance da minha voz queer, que faz referência tanto às leituras que a gente fez no projeto de pesquisa em conjunto, né, em grupo de estudos, como também como essas leituras reverberaram na minha própria pesquisa sobre a minha voz e a auto-performance na minha peça, né. E obrigado!